Do Senhor Jesus em nossas vidas. A palavra é viva e eficaz, penetra até a divisão da alma e do espírito, que possa entrar no teu coração e você possa encontrar a resposta que você precisa, que vem através da palavra. Nós vamos deixar um texto rapidinho, um texto bastante conhecido, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. E nós vamos entender que ali Jesus, como amigo, ser humano, vai demonstrar que ele estava como homem, mas era Deus. João capítulo 11, versículo 39 ao 44, vai trazer esta história, esta situação, esta passagem. E eu queria usar duas palavrinhas: desligai-o e deixai-o ir. A ressurreição de Lázaro pelo Senhor Jesus foi uma situação muito linda que a Bíblia registra, quando Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Jesus, Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres em mim, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus para desligai-o e deixai-o ir. Sempre que nós lemos ou escutamos ou procuramos saber dessa história, nós vamos ver que as palavras de Jesus, as maravilhas de Jesus, a onipotência de Deus, nesta palavra mostra algo muito impressionante, porque ele trouxe os mortos de volta para a vida. Deus está querendo mostrar o seu grande poder ali através da vida de Jesus. Ele queria nos comunicar ali, através daquele milagre, a ressurreição de Lázaro, que o Senhor Jesus havia feito. Isso é para mostrar que Jesus era o próprio Deus. As palavras de Deus dizem: naquela era exatamente significativo que o Senhor Jesus fez algo assim. Como Deus havia se tornado carne, as pessoas só podiam ver sua aparência física insignificante. Mesmo que algumas pessoas vissem, entendessem um pouco do seu caráter ou habilidade, aquela habilidade especial que Jesus mostrava, parecia possuir, ninguém sabia de onde vinha o Senhor Jesus. Naquela época existiam muitos deuses, muitas pessoas que adoravam a Baal, a deuses feitos por mãos de homens, e tinha todo tipo de adoração a coisas, a pessoas, até homens que se diziam Jesus. Mas muitos precisavam saber da sua essência, saber o que realmente ele podia fazer. Tudo isso ali era muito desconhecido para a humanidade. Estava ali uma situação para que algumas pessoas tivessem que encontrar provas para responder certas perguntas sobre o Senhor Jesus e conhecer a verdade. Poderia Deus fazer algo para provar a sua própria identidade? Para Deus isso é muito fácil. Muito fácil. Ele podia fazer alguma coisa em qualquer lugar, a qualquer momento, para provar sua identidade e essência, mas Deus tinha seu modo de fazer as coisas. Com um plano
e em alguns passos. Ele não fez uma coisa indiscriminadamente, ao contrário, ele procurou o momento certo, a oportunidade certa para fazer algo que permitiria que o homem visse algo que realmente estava empregado ali, impregnado o sentido da coisa. Ele provou sua autoridade, identidade. Então a ressurreição de Lázaro poderia provar a identidade do próprio Senhor Jesus. Nas Escrituras mostra que quando Jesus clamou em alta voz, disse: Lázaro, vem para fora, saiu o que estivera morto. Quando o Senhor fez isso, ele disse apenas uma coisa: Lázaro, vem para fora. Então Lázaro saiu do seu sepulcro, foi realizada essa situação em poucas palavras proferidas pelo Senhor Jesus, e este milagre foi feito numa situação como se fosse muito simples, uma demonstração da autoridade do Criador. A autoridade que estava sobre ele, o poder de Deus que estava sobre ele, para fazer com que uma pessoa que está morto reviva, para fazer com que a sua alma deixe o corpo e retorne a Hades, ou para trazê-lo de volta. A hora da morte de uma pessoa, o lugar para onde vai depois da sua morte, isso tudo é determinado por Deus. Eventos, objetos, espaços, geografia, alguém até tenta explicar de alguma forma, mas no fim vão ver sempre que a Bíblia contém todos os relatos de razão e toda a autoridade, a palavra que estava sobre a vida de Jesus, a autoridade, o poder de ressuscitar um morto. Isso é algo muito impressionante. E essa autoridade só poderia possuir através da obra de Deus, o caráter de Deus e o próprio Deus. A palavra de Deus nos mostra que quando o Senhor Jesus apareceu e operou na carne como o Filho do Homem, os judeus daqueles dias viram o Senhor Jesus e tinha a aparência de um homem comum. Eles não sabiam que ele era. Sabiam apenas que ele era o filho de um carpinteiro e que ele tinha pais, irmãos e irmãs e que ele era um homem comum. Mas quando o viram pregar, muitos sentiram que suas palavras possuíam autoridade, poder, que suas palavras não eram capacidades humanas, não vinham de simplesmente um ser humano. Os sermões que Jesus pregava eram capazes de resolver dificuldades dificílimas. E ali, através da sua autoridade, dos seus ensinamentos, as pessoas tinham que entender que precisavam amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força. E tinham que perdoar entre si mesmas, 70 vezes 7 se necessário. Amar os inimigos, fazer aquilo que o mestre dizia. E muitos ficavam curiosos, especulavam, querendo saber quem realmente era Jesus, a sua identidade. Para eles era muito importante, queriam saber de onde vinha. Os seus discípulos o chamavam de mestre. E alguns disseram que ele era o maior dos profetas. Quando o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, que trouxe Lázaro de volta à vida, então muitos testemunharam verdadeiramente o poder da autoridade de Deus e tiveram a certeza no fundo do seu coração que o Senhor Jesus era o Messias. E ali estava uma situação muito importante. Mas eu quis me ater àquelas duas palavras: desatai-o e deixai-o ir. Há situações em que o homem está preso por alguma coisa. Ali, humanamente falando, era por ataduras, pois ele estava morto, seus pés, seus braços, seu rosto, estava tudo envolto em fitas, em faixas. Mas tem situações na vida do ser humano que também ele está amarrado, enlaçado pelo laço do passarinheiro, está em situações terríveis. E é claro que é necessário a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, o poder de Deus, para que venha da liberdade, ressurgir dentre os mortos, vamos dizer assim, porque muita gente está amarrado, enlaçado no laço do passarinheiro, na peste perniciosa.
e não conseguem se libertar sozinhos. Mas eu quero te dizer que Jesus quer operar este milagre na tua vida. Ele está dando a ordem, desatai-o, deixai-o ir. Ele está te dando autoridade, poder, para tirar essas amarras do inimigo, para te fazer capaz de vencer as astutas ciladas de Satanás, para que você possa entender qual é o mistério de Deus com a tua vida, qual é o teu ministério aqui na terra, para que realmente você foi criado. Você não foi criado para envergonhar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você não foi criado simplesmente para fazer o seu querer ou a sua vontade. Você não foi criado para fazer, aleluia, o que você quer. Pelo contrário, você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para deixar aí a glória de Deus invadir a sua vida. Você foi criado para que houvesse a glória de Deus na tua história. Humanamente falando, quando a irmã de Lázaro olhou e disse: há quase 4 dias ele está aí, ela quis dizer que não tinha mais jeito. Porque quando elas convidaram Jesus, mandou o recado para Jesus, ele estava numa viagem, e o caminho de viagem foi de 3 dias e mais um pouco. O tempo em que Lázaro passou dentro do sepulcro foi o tempo de viagem de Jesus. Humanamente falando, dizem: Jesus não veio, não curou o enfermo, então não tem mais jeito. Mas Jesus, ele sempre vai mais além. O milagre não é limitado. O milagre que ele vem a fazer, que ele vem a operar, não é como eu e você querem, do jeito que a gente entende. O milagre que Jesus quer fazer é acima das nossas expectativas. Ah, missionária Milka, queria eu ter esse poder, essa autoridade, esse entendimento daquilo que Jesus fez na vida de Marta e Maria e Lázaro, ressuscitando o irmão daquelas mulheres. Mas escuta: se creres, verás a glória de Deus. O Senhor, Ele quer operar milagre na minha e na tua vida, e é necessário que haja arrependimento. Alguém entenda da necessidade de ter Jesus em suas vidas. Que alguém entenda que é necessário você entender que o poder não está em suas mãos, nem na sua ciência, nem no seu dinheiro, nem no seu conhecimento. O poder no céu e na terra foi dado a Jesus. E Ele quer te ressuscitar. Ele quer remover a tua pedra. Ele quer remover as ataduras. Ele quer soltar os teus braços, as tuas pernas, do laço do passarinheiro, para que você venha mais uma vez entender que a tua vida está nas mãos do Senhor. Talvez uma situação de desespero te deixou aí amarrado, enfaixado, enrolado, impedido de crescer, impedido de andar, impedido de se mover. Mas Jesus, Ele quer te libertar e está te dizendo: desatai-o e deixai-o ir. Ninguém tem autoridade para falar com o inimigo e dizer: olha, não toque nele, não toque nela, a não ser o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo. Que nesta tarde essa palavra seja aplicada no teu coração e que você entenda que há libertação para a tua vida e que o Senhor, a partir de hoje, vai arrancar essas amarras do inimigo, vai te soltar do laço do passarinheiro e tu irás cantar vitória em nome de Jesus. Faltou energia.